o nosso problema momentâneo. Nossas orações são orações que dizem respeito ao nosso problema momentâneo. As nossas petições são constantemente dirigidas e conduzidas por aquilo que sofremos ou que enfrentamos no dia. Nós não temos uma visão da transformação de Deus na nossa vida. Nós não temos uma percepção a respeito de eternidade na nossa vida. Eu não sei se você já viu como criança não tem noção disso. Para criança o problema dela tem que ser resolvido na hora. Às vezes na nossa vida com Deus, nas nossas orações, nós estamos satisfeitos com os pedacinhos da hora. Porque nós não somos capazes de ter a maturidade de esperarmos o todo de Deus para a nossa vida. Nós não queremos esperar, queremos a resposta da oração. E se você for sincero o suficiente e for buscar o seu livro de oração, o seu caderno de anotação de oração, e olhar as orações que você fez algum tempo atrás, talvez, e na grande maioria das vezes é assim, nós não queremos mais aquilo pelo qual intercedemos e pedimos tanto diante de Deus. Nós não queremos aquele pedido que tínhamos um tempo atrás. Porque percebemos que agora, mais maduros talvez, até mesmo por ter passado pela ausência da resposta da oração, às vezes mais maduros nós dizemos, aquilo não era tudo que Deus tinha para mim, aquilo era apenas um atalho. Talvez alguém que passou por relacionamento, simples. Talvez você namorou com alguém, imaginou que era a pessoa da sua vida. Com o passar do tempo você diz que, aleluia, graças a Deus que Deus me livrou. Mas na hora, tudo o que desejávamos é que Deus confirmasse aquilo que queríamos ardentemente. Passado um tempo, nós agradecemos a Deus por Ele não ter dado a nós aquilo que ardentemente suplicamos a Ele. Então é um momento de quê? De maturidade. E aquele homem que estava ali, se eles dessem para ele apenas algumas moedas, ele estaria o quê? Satisfeito. Ele acharia que tinha cumprido o seu dia. Se ele chegasse no final do dia com uma sacolinha cheia de moedas, ele ia dizer, graças a Deus pelas moedas. E veja bem, aquele homem estava onde? À porta do templo, do pátio do templo. Ele estava lá no lugar onde Deus era buscado, adorado e conhecido e proclamado. Mas ele estava se satisfazendo com as migalhas das pessoas que adentravam por aquele lugar. Na nossa vida, muitas vezes, nós estamos entrando e saindo do nosso culto de adoração e trazemos as nossas petições como quem está esperando as migalhas que caem da mesa. Nós não estamos, na perspectiva de Deus, olhando para aquele Deus que nada para Ele é impossível. Mas talvez, pelos anos, pelo calejamento da nossa vida, pelo abatimento das nossas almas, nós já nem cremos que Deus pode resolver o problema por completo. Imaginamos que Ele vai dar a nós um paliativo. Ele vai, não apenas, Ele não vai curar a minha enfermidade, mas Ele vai me dar o dinheiro para comprar o remédio. Ou Ele vai, nós estamos esperando que a ciência descubra o remédio que precisamos. Mas naquele dia parece que era um dia diferente, e Deus estava perto de surpreender aquele homem com uma palavra nova para a vida dele. Ele foi a Pedro e João, talvez nem soubesse de fato quem eram aqueles dois, e disse para ele, dá uma esmola, ajuda-me. Pedro e João olharam para aquele homem e disse para ele, olha para mim. Então a primeira coisa, mano, quando você quiser algo de Deus, olha para Deus. Naquele instante, era aquilo que o Pedro e o João estavam querendo chamar a atenção daquele homem. Ele diz assim, verso 6, então Pedro diz, não tenho nenhum dinheiro, mas tenho o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou pela mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Eu não creio que Pedro e João de fato não tinham dinheiro. Porque no capítulo anterior, diz que o povo tinha tudo em comum, as pessoas vendiam as suas propriedades
e colocavam aos pés dos apóstolos. Então, na verdade, havia muito dinheiro na mão dos apóstolos. Havia uma quantidade de recursos, porque as pessoas, era o momento inaugural da igreja, as pessoas trouxeram ofertas de todos os seus bens. Diz lá que era uma oferta tão grande que eles repartiam com aqueles que tinham falta, de maneira que ninguém mais teria falta de coisa alguma. E aquelas ofertas levantadas eram ofertas dedicadas justamente para os pobres. Havia um propósito dos recursos levantados naquele dia da igreja, que era o quê? Trazer aos pés dos apóstolos para serem divididos os recursos para que todos fossem atendidos. Aquele homem se encaixava bem no perfil de alguém pobre que precisava de ajuda financeira. O que Deus então está querendo nos ensinar? Parece que Pedro e João tinham um discernimento de que, apesar do recurso poder estar à mão e ser dedicado à vida daquele homem, Deus não queria resolver apenas a aparência do problema do homem. Ele não queria apenas dar algo paliativo, ele não queria apenas ir lá e resolver o problema da dor de cabeça. Por isso que é o problema aí de muita gente se automedicar, porque às vezes está tratando sintomas sem tratar o problema que está causando a dor de cabeça ou a febre. E vai o quê? Mascarando o problema, até que um dia descobre que o problema é muito mais grave. Espiritualmente tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente sendo engodada pela sua própria ganância e vaidade, porque às vezes tem alcançado coisas, moedas, recursos, sem que seja tratado de fato aquilo que Deus quer tratar na sua vida e na minha vida. Ele não queria que aquele homem permanecesse curvado. Ele não desejava que aquele homem padecesse mais 40 anos da sua enfermidade. Deus estava ali para promover uma mudança radical na vida daquele homem. E não era alguns trocados que Deus queria dar. Deus queria curar a vida dele. Deus queria mudar a condição da vida dele. Então, irmãos, quando a gente vem para Deus, não é apenas para Deus mudar a nossa condição de vida, mas é para mudar a nossa vida. Não é apenas para que eu tenha um melhor emprego, um dinheiro maior na minha conta, para que eu possa mudar de carro, porque se o meu coração continuar coxo, se a minha vida continuar enferma, não vai adiantar coisa alguma. Mas Deus olhando para nós diz: o que você quer? E às vezes nós vamos dizer: algumas moedas. Nós estamos satisfeitos com algumas moedas. E Deus está dizendo: hoje eu quero mudar a sua vida por completo. Quero transformar a sua história. E é isso que Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? E aí a gente diz: mas eu amo a Deus e a minha vida continua enferma. E aí eu quero ler mais 2 versículos com você. Quando Paulo escreve em Romanos, ele diz assim, Romanos 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvar quem? Os que creem. Então aqui agora Deus está dizendo: o poder de Deus pode entrar na sua vida, quando você crê. Em Marcos 12, 24, Jesus respondeu: vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Então agora Jesus está dizendo: você conhece a minha promessa a respeito da sua vida? É incrível ver como as pessoas não conhecem as Escrituras Sagradas. Não conhecem qual é a carta de amor que Deus enviou, falando a respeito da sua vida, da vida dos seus. São ignorantes quanto à promessa. São pessoas que continuam ricas, herdeiros de grandes fortunas, mas não se atentaram para o testamento. E o que o livro de Deus é? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então está dizendo o quê? Há uma herança de nosso Pai eterno, que está descrita para que você tome posse de toda herança, mas por causa da sua ignorância, você está vivendo à margem daquilo que Deus tem para você.
Você continua talvez ainda satisfeito com algumas moedinhas que você tem recebido no seu dia a dia. Mas Deus está dizendo, vocês estão pecando, porque não conhece nem o poder de Deus, nem as Escrituras. Você não conhece que, às vezes você diz, meu casamento não tem mais jeito. Tem, porque você não conhece o poder de Deus. Meu trabalho não tem mais jeito. Tem, porque você não conhece as promessas de Deus. A promessa de que tudo vai dar certo? Não. A promessa de que Deus na minha vida, maioria absoluta. Agindo Deus, ninguém pode impedir. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Todas as coisas cooperam. Todas, aqui não está dizendo assim, as boas coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Não, aqui está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por isso Deus entrou na vida daquele homem, na nossa vida, para dizer o seguinte, eu quero transformar a sua vida. Eu não quero apenas fazer com que você deixe de mancar. Eu quero mudar o seu coração. Esse é o maior milagre na vida de cada um de nós. O maior milagre, amado, não é apenas eu me enriquecer. Porque tem muita gente que serve ao demônio e é mais rico de quem serve a Deus. Não é só ter saúde, porque tem gente que é um coco. Tem uns velhos, sabe, que os velhos bebe, fuma, adulto, 4, 5 famílias, morre todo mundo e o velho está inteiro. Então, parece que é algo muito maior do que simplesmente isso que somos capazes de perceber no dia a dia da nossa vida. Deus estava prestes a visitar aquele homem de uma maneira única. E aí diz assim, toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, quando perceberam que aquele era, aquele homem, aquele mendigo, que estava lá à porta, por tantos anos, que o ajudavam a chegar naquele lugar, começaram a ficar espantados. A Bíblia diz aqui que eles estavam admirados, espantados com o que havia acontecido. O homem havia sido curado, acompanhou Pedro e João, e todas as pessoas estavam admiradas, e correram para ver. As pessoas queriam ver. Já viu tanto que o milagre instantâneo produz movimentação de massas? As pessoas estão doidas para ver o mágico, o que levita. Mas aquela geração, a geração de Jesus, que foi o maior milagreiro da história, ninguém operou tantos sinais, prodígios e maravilhas como ele, foi a geração mais incrédula que já passou sobre o planeta Terra. Porque viram o autor da vida e o mataram. Então não fique espantado com os milagres. Não imagine que isso que vai fazer com que as pessoas creiam. Elas vão receber a sua bênção, vão embora e vão se esquecer de Deus, assim como nós o fazemos. Pedro estava ali para ensinar muito mais. Em Atos 13:41, prestem atenção vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois eu vou fazer agora uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo se alguém lhes contasse. Então o que Deus está por fazer na nossa vida, ou está fazendo perto de nós, se alguém nos contasse, a gente não acreditaria. Você acreditaria, por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas estão dizendo a respeito do crescimento de outras religiões do mundo, e nunca teve tanta gente do mundo oriental se convertendo a Jesus como nos dias de hoje. As pessoas estão tendo sonhos a respeito de Jesus. Há testemunhos lindos. A maior igreja do mundo hoje está dentro da China, que alguns anos atrás mataram quase todos os pastores, e o que eles não conseguiram matar na revolução, eles puseram para correr para fora do país. E hoje é a maior igreja do mundo. Mas onde está essa igreja? Não se vê. Por quê? Porque é proibido se reunir. Mas está lá. Há testemunho. Eu encontrei um homem na Malásia, estava numa conferência lá na Malásia. E ele estava dando testemunho. Só ele era responsável por uma rede de pequenos grupos, de grupos familiares, de 1 milhão